Saudações Brasil, Caio Belotti falando. Muita gente, depois que viu meu vídeo sobre a China, me perguntou, afinal, como foi possível que a China se tornasse essa potência que o dito Ocidente civilizado tenha permitido que a China ficasse essa ditadura high-tech, toda poderosa, essa força globalista? Olha, é interessante a gente pensar sobre isso, porque no final dos anos 80, o Império Soviético estava degringolando, estava se esfacelando. Em 89, cai o Muro de Berlim. Em 91, oficialmente, acaba a União Soviética. Parecia que o comunismo era uma coisa do passado, que a China estava rumo ao fim. Até pelo que a gente falou no vídeo anterior, da questão da paz celestial, dos protestos cívicos contra o regime chinês. Mas a China teve uma grande ajuda no início dos anos 90 para se reerguer e para se tornar uma potência como ela jamais tinha sido antes a nível mundial. Foi a ajuda do Bill Clinton, foi a ajuda do Partido Democrata Americano, conforme falou há mais de 10 anos o professor Olavo de Carvalho no seu Throat Speak. Certo? Então não se trata só de comercialismo, trata de uma estratégia de longo prazo, geralmente para derrubar os Estados Unidos. Tá certo? Então, esse negócio todo começou durante os anos 90, começou sobretudo no governo Clinton, né? Essa enxurrada de investimentos para a China, e o pretexto que então foi espalhado entre os empresários é que você investir na China era, na verdade, fazer um benefício à democracia. Por quê? Porque a liberalização da economia traria necessariamente consigo a liberalização do regime político. É evidentemente uma balela. And many of them believe that we honestly don't want their country to assume a respected place in the world. If China joins the WTO, but we turn our backs on them, it will confirm their fears. And we will continue to encourage both sides to seize this opportunity after the Taiwan election. But we can't do that by isolating China from the very forces most likely to change it. Doing so would be a gift to the hardliners in China's government, who don't want their country to be part of the world. Mas tem muita gente que acredita nisso. No Brasil, olha, dificilmente eu encontrei algum adepto do liberalismo que não acreditasse nessa estupidez. Estupidez foi concebida pelos próprios comunistas para enganá-los, e os idiotas caem. E são justamente esses idiotas que caem os que se imaginam os mais espertos. Tudo que vem acontecendo na China prova que é exatamente o contrário. Quer dizer, quanto mais entra dinheiro com o favorecimento americano, entra dinheiro na China, mais poderosos estão lá os generais chineses e mais incontestado é o monopólio do poder pelo Partido Comunista. A coisa é tão interessante que se hoje a indústria calçadista brasileira está completamente falida por causa da competição do trabalho escravo chinês, que é uma competição desleal que nem deveria existir, porque afinal, como uma economia num país democrático, com leis trabalhistas, vai competir com o trabalho escravo? Isso se deve aos Estados Unidos, com os governos democratas, terem dado à China uma força política mundial que transformou a China num player, num protagonista geopolítico que hoje se tornou essa grande potência que ameaça o próprio Estados Unidos. E se você estranha, mas por que eles fariam isso? A minha resposta é, porque o Partido Democrata é um partido socialista. Peguem todos os governos democratas, de Jimmy Carter para cá. Todos eles cederam para os socialistas em pontos que eram o interesse de sua nação. É só pegar o que aconteceu com Jimmy Carter em 79, na Revolução Iraniana. Só pegar o que aconteceu com Obama agora, entregando o ouro dos cubanos exilados de Miami, pessoas que foram fugidas, perseguidas, e fazendo aliança com o Chavo, com o terrorismo, com o comunismo de Raul Castro. E mesmo os republicanos, minha gente. Nixon, que foi o pior de todos os presidentes republicanos, foi um traidor da direita. Foi um homem que se elegeu como caçador de comunistas. Foi um homem que na década de 50 se mostrava como
a grande esperança conservadora, foi vice do Eisenhower, que foi um dos maiores generais da Segunda Guerra, que foi um grande presidente conservador, mas que quando chegou ao poder em 68, fez um governo de esquerda. Para começar, o Nixon entregou o Vietnã nas mãos dos comunistas. E ele, agora o assunto do nosso vídeo, não vou devagar, ele foi o primeiro a promover uma relação americana com a China comunista no auge do terror do Mao Tse-tung com a sua revolução cultural. E o Clinton, ele fez pior. Se o Nixon abriu os Estados Unidos para a China, o Clinton abriu o mundo para a China, porque ele colocou a China na Organização Internacional de Comércio, o que a longo prazo levou a essa concorrência desleal da indústria calçadista brasileira que eu citei, que a longo prazo levou ao mundo inteiro a aceitar que um país onde há trabalho escravo, que um país onde há um totalitarismo de Estado, pode ser considerado um competidor de igual para igual com democracias plenas. E como tudo na esquerda, gente, esse apoio do Clinton à China teve grana no meio, teve dinheiro. O Clinton aceitou o dinheiro do governo chinês para sua eleição. E é até interessante a gente pensar. George Bush pai foi eleito em 88 com grande facilidade. Ganhou na imensa maioria dos estados. Em 92, estava certa a sua reeleição, até porque historicamente nos Estados Unidos é muito difícil um presidente em meio de mandato não ser reeleito. Só que o Clinton teve uma força financeira muito maior, em grande parte pela ajuda chinesa. Tem um livro que tem traduzido em português, muito bom, recomendo a leitura, chamado O Ano do Rato. Como Bill Clinton e Al Gore comprometeram a segurança norte-americana por dinheiro chinês. Leiam esse livro, que fala detalhadamente a forma como Clinton vendeu a segurança de seu país em troca de uma grossa contribuição de campanha após uma série de reuniões com os membros do Partido Comunista Chinês. Quando Clinton ganhou a eleição, em troca do apoio chinês da campanha, ele permitiu a introdução de um tal de John Huang, é quase Dom Juan, John Huang, que era um funcionário indonésio do Lipo Bank. Esse Lipo Bank, gente, presta atenção, esse banco é um banco chefiado por um tal de Mostar Riad. Esse Mostar Riad, ele, para os asiáticos, ele é o mesmo que o Jorge Paulo Lemann para o Brasil. É um projetinho de Jorge Soros. É aquele cara que é o globalista regional que sempre mexe os pauzinhos para destruir tudo que é ocidental, para destruir tudo o que não representa os interesses do governo mundial. E esse John Huang, ele foi formado no Serviço de Inteligência do Exército de Libertação Popular. E ele foi um financiador direto do Partido Comunista Chinês. E por isso mesmo, foi colocado dentro dos Ministérios do Comércio e das Relações Internacionais do Clinton, dos Estados Unidos, tendo acesso a informações importantíssimas. Então, imagina, o cara tinha acesso a informação privilegiada nos Estados Unidos e passava para o Exército de Libertação Popular, passava para a China. Ele passava informação confidencial americana para a China promover o seu crescimento. E tudo isso em troca de grana de campanha. Só para o evento, gente, de inauguração da vitória do Clinton, aquelas grandes festas tradicionais que os presidentes americanos fazem, que aliás, na vitória do Clinton teve Michael Jackson e vários artistas cantando We are the world, we are the China. Só para o evento de inauguração da vitória do Clinton, esse banco doou, o Lipo Bank, 100 milhões de dólares em junho de 93. Em junho de 94, soube-se que uma quantia de 175 milhões de dólares foi levada para Macau, cidade da China, onde está a sede do Lipo Bank. E se hoje a China é uma potência econômica, é devido àquele descuido típico das democracias do mundo, né? Aquelas democracias onde a esquerda pode tudo, incluindo dilapidar a soberania nacional, incluindo lutar pelo fim da democracia, e a direita se rende a seus interesses, pois fica com medo de falar alguma coisa e ser acusada de teórica da conspiração. E é isso que nós somos, né? Falar a verdade é ser teórico da conspiração, ao ponto que meu vídeo anterior
sobre esse mesmo tema, foi impedido de ser monetizado pelo Facebook por estar violando suas normas, sendo que é um vídeo puramente informativo. E olha, o governo da Venezuela, vamos lá. Já entendemos que a China comprou completamente o Partido Democrata Americano, comprou completamente a ala socialista dos Estados Unidos, inclusive muita gente que está lá como funcionário público, que faz parte do Deep State, que mesmo com presidentes republicanos não deixa de pertencer ao Estado. A China também paga uma bolada bilionária anual para a Venezuela, para o governo do Maduro, em troca de commodities básicas, como o petróleo. Em 2018, o regime do Maduro doou 1 milhão de barris de petróleo para a China. Em 2014, a China recheou com 7,5 bilhões de dólares o governo dos Kirchner na Argentina também, depois de investir 4,5 milhões em órgãos de mídia e numa hidrelétrica na Patagônia. Reparem, a China está comprando o mundo. A China está tentando fazer o mundo inteiro, o Ocidente inteiro pelo menos, se tornar seu quintal, sua área de influência. Só depois de 2014 foram investidos 11 milhões da China no Banco Central da Argentina. Só em 2018 foram 150 bilhões de dinheiro chinês depositado no Banco Central de vários países latino-americanos, ou seja, não é investimento de infraestrutura em usinas, escolas, é investimento nos governos que são submetidos ao Foro de São Paulo. O que resta do Foro de São Paulo, minha gente, é bancado pela China. A China fomenta contra as soberanias nacionais dos países da América Latina grupos de esquerda, partidos de esquerda, para tomarem o poder e para criarem uma estrutura socialista continental submetida ao poder de Pequim. E não é estranho pensar que a China só está estabelecendo apoios diplomáticos para fins lucrativos e produção de tecnologia. Mas realmente, e o esquema de poder? O pessoal olha muito para o lado da tecnologia, né? Olha muito para o lado da produção econômica. Mas o interesse todo por trás disso é sempre geopolítico. É o interesse imperial chinês de dominar o mundo, de ser a Roma de olho puxado. E essa adesão ao Estado chinês pelos nossos governos, pelos governos latino-americanos, foi moldada pelos órgãos de mídia. A China financia a imprensa. Ela usa como forma para melhorar o seu soft power. Por exemplo, aqui na América Latina, em vários países, tem a tal da CCTV, que é a emissora estatal chinesa. E em São Paulo, ela tem uma sede para operações na América Latina. E os canais da estatal chinesa passam na televisão de vários países cujo conteúdo é produzido em São Paulo. Para você ter uma ideia, nas igrejas cristãs da China, a CCTV, que foi fundada pelo Partido Comunista Chinês, né, por isso o CC, instala câmeras dentro e fora das capelas para controle dos números de fiéis que podem ocupá-las conforme os horários, como forma de estabelecer a ordem social. Ou seja, é mais do que uma emissora de TV, é uma estrutura criminosa estatal de espionagem que já tem uma sede em São Paulo. Curiosamente, não tem emissora aqui no Brasil sendo transmitida, mas através dessa sede em São Paulo, transmite em todos os principais países de língua espanhola nas Américas. E no vídeo de comemoração dos 95 anos do Partido Comunista Chinês, feito pela CCTV, chamado Quem Sou Eu? Procure esse vídeo, é um vídeo interessante. Nós vemos lá a propaganda oficial, a visão que o regime chinês quer passar sobre si mesmo para o seu povo e para o mundo. E tem um trecho proferido pelo narrador que ele diz: eu sou o que trabalha mais cedo, eu sou o que folga por último, eu sou o que pensa em mim mesmo por último, eu sou o Partido Comunista Chinês e estarei com você para sempre. 我是谁，是什么样的人，也许你从来没有想过。我是离开最晚的那一个，
我是开工最早的那一个。我是想到自己最少的那一个。我是坚守到最后的那一个。我是行动最快的那一个。我是牵挂大家最多的那一个。我是中国共产党，始终和你在一起。 Faz a gente gelar, né? É um negócio assustador. A última coisa que eu quero é um domínio mundial, chinês, comunista para sempre. Pelo amor de Deus, isso parece o Reich dos 1000 anos do Hitler, que aliás foi outro regime de esquerda. Então, meus amigos, alguma dúvida sobre essa influência da TV chinesa nas Américas? Ela já se instalou no Peru, que é um país que tem intensas relações com a China, na Argentina e agora está entrando no Brasil. E você realmente não acredita que lá não tem um esquema poderoso de espionagem por trás? Vamos abrir os olhos, como diria Álvaro Dias, e vamos pensar no histórico dessas instituições chinesas. Tudo que a China mexe tem espionagem no meio. Por isso, o perigo dessa CCTV aqui na América Latina. Por isso, o perigo das câmeras chinesas da Huawei que estão sendo instaladas para vigiar foliões no Carnaval do Rio, né, senhor Wilson Witzel? Outro livro que eu recomendo para vocês, ele se chama A Espionagem Industrial Chinesa, Aquisição Tecnológica e Modernização Militar. Os autores, William C. Ramas e Jamie Mulvenon. Antes de tudo, a gente tem que ver, como diz esse livro, que os fins, que os objetivos dos investimentos chineses ao redor do mundo sempre são militares. E os meios que a China usa para o seu poder se alavancar são os mais diversos, principalmente internet, mídia estatal e educação. Isso envolto pelo poderoso esquema de espionagem. Tem um agente do FBI que ele até fala, que ele é citado nesse livro, o esquema de espionagem chinês é mais profundo e complexo do que se imagina. É uma empresa na qual nunca se havia pensado antes. E na educação, então, minha gente, nem se fala. Se educação já é aquela loucura fomentadora de comunistas para onde se vê, temos aqui, no Brasil, atuando, em vários países do mundo, o Instituto Confúcio, em homenagem àquele sábio professor chinês, pai da educação universal, segundo eles, que se visse tudo isso hoje infartaria, porque afinal estava longe de ser um comunista. No Brasil, esse Instituto Confúcio tem filiais Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Em todas as federais ele promove cursos e, de acordo com os documentos do próprio Instituto, ele serve para promover a língua e a cultura chinesa. Beleza, ótimo, né? Quem quiser aprender mandarim, cantonês, boa sorte, eu acho dificílimo. Mas veja, por exemplo, as palavras de Rachel Peterson, que foi diretora da Polícia Americana de Proteção aos Estudantes, que instituiu investigações. Esse instituto foi investigado, afinal, tudo na China é espionagem. Esse instituto de ensino da língua é coisa boa? Olha o que a Rachel falou. Os riscos que os estudantes americanos correm é ouvir, dentro dos institutos, em lições infantis, somente uma versão autorizada pela diretoria, relacionada diretamente ao Partido Comunista. Os professores devem ser selecionados mediante um exame importado da China, que não pode ser produzido localmente, ou seja, é tudo centralizado na China, é tudo centralizado no Partido Comunista Chinês, e é jogado em várias esferas de educação no Brasil, estando presente nas universidades federais. Isso, gente, o que é? É o acampamento do Sem Terrinha, é a juventude hitlerista, é um instituto não de educação, mas de adestramento para aceitar o poder global chinês, para aceitar que uma pessoa nacional de um país que qualquer que seja, submeta a sua soberania, o seu patriotismo aos interesses políticos chineses. E olha,
Convenhamos, né? Os Estados Unidos possuem um serviço de inteligência muito mais aprimorado que o nosso. E esse Instituto Confúcio, por lá, está passando por restrições. Já está ao ponto de falar-se lá em banimento desse instituto para preservar a soberania nacional americana. O Ted Cruz, aquele pré-candidato, sempre pré-candidato a presidente americano, um republicano muito respeitado, que é um cara realmente de grande gabarito, conservador, ele falou: o governo comunista chinês é ditatorial, é cruel e repressivo, e o único meio de nos protegermos deste tipo de incurso da espionagem chinesa é proibir o Instituto Confúcio. Realmente, não há saída para proceder, melhor dizendo, com a importação dele dentro da academia e preservar a liberdade de expressão. Isso nos Estados Unidos. Agora imagina, no Brasil, que a educação já é toda dos comunistas, que a educação já está toda aparelhada, pelo menos nos últimos 50 anos, imagina o efeito que esse instituto vai causar ligado aos instrumentos que nós já temos de repressão ao estudante, aos instrumentos que nós já temos de lavagem cerebral, de coerção do estudante. Então, vai misturar toda a estrutura socialista que está montada com um sistema de espionagem extremamente rígido para mapear, para vasculhar a vida do estudante. E eu pergunto, nós, do PSL, não devemos nos preocupar? Essa ida dos deputados para a China não é realmente uma coisa para deixarmos com a pulga atrás da orelha? Eu faço questão de manter-vos informados sobre a China, porque é um assunto que me interessa particularmente, porque é um assunto que diz respeito à nossa soberania nacional. A China, como eu já disse nesse vídeo, tenta ser um novo Império Romano, tenta ser um poder global. Olavo de Carvalho, no seu debate com Alexandre Duguin, ele fala sobre as 3 forças globalistas. E nós olhamos muito para o Ocidente, o grupo Bilderberger, para os tais Illuminatis, né, que são os globalistas ocidentais, assim, muito chamados até de maneira caricatural. Olhamos muito para o islamismo como um todo, para a Irmandade Islâmica, para o terrorismo, para o Estado Islâmico, mas e a China? E a Rússia? Temos que olhar para essa força e temos que saber como restringir o avanço do Estado chinês sobre as nossas informações, sobre a nossa vida privada, sobre o nosso cotidiano. E temos que, aos poucos, diminuir o uso das empresas de tecnologia chinesas em nosso território, sob pena de toda a vida privada do cidadão brasileiro ser vasculhada, mapeada pela China e até usada para estudos sobre como melhor dominar o Brasil, como melhor fazer a mente do brasileiro se submeter ao poder estatal chinês. Olha, se a China já conseguiu destruir grande parte da indústria brasileira com a sua prática predatória, imagina o que pode fazer com a educação no Brasil, com a imprensa no Brasil através desses novos empreendimentos. Imagine o que pode fazer com o nosso serviço de segurança. É um alerta que eu deixo. Agradeço muito a todos vocês. Muito obrigado, grande abraço e até o próximo vídeo.